Ao cumprimentar a todos, declaro aberta a presente sessão, a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A ata da sessão anterior, eminentes pares e do outro procurador, em análise, se o silêncio, eu declaro aprovada. Não haver manifestação, aprovada se encontra. Devo esclarecer que alguns feitos não serão julgados hoje. O primeiro da pauta, que é uma continuação do julgamento, o processo número 257605, está adiada para a sessão de amanhã, quarta-feira, a partir das 18 horas, em razão da impossibilidade do Dr. Jones Gataz Dias, que pediu vista com possibilidade de comparecimento para tanto. Retirada de pauta a pedido do relator, excelentíssimo Dr. Sebastião Ruda Almeida, 3 da pauta, processo 495/2009. Está retirado de pauta e não simplesmente adiado. Pedido de preferência, então, retornando à regularidade, o número 5 da relatoria da excelentíssimo Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Número 5 da pauta é o processo 909672/2008, recurso eleitoral em prestação de contas e comitê financeiro. O recorrente é o Comitê Financeiro Municipal Único do PV de Paranatinga, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Anotado aqui na papeleta, e o parecer é pelo desprovimento do recurso. Apenas esclareça a Vossa Excelência, doutor relator, que é um pedido de preferência sem sustentação oral. Com a palavra, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu fui pego um pouco de surpresa aqui, estou liberando o voto dos colegas. Amanhã, quarta-feira, a gente faz, né? Acho que já está liberado. Como anunciado, trata-se de prestação de contas de campanha. Melhor. Como anunciado, cuida-se de recurso inominado interposto pelo Comitê Financeiro Municipal Único do Partido Verde de Paranatinga, contra a decisão do juízo da 57ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito de 2008, tendo em vista a não abertura de conta corrente específica, bem como a não indicação de doações estimáveis em dinheiro em sua prestação de contas. Em razões recursais, o recorrente alegou a inexistência nos autos de prova de que houve a utilização de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais e que, ante a inexistência de gastos em espécie, não haveria necessidade de abertura de conta específica, já que não houve movimentação financeira. Por fim, invocou a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a reforma da sentença de primeiro grau. O Ministério Público Eleitoral de primeira instância aduziu que, diante da não abertura de conta bancária específica, existindo ainda omissão na declaração de bem ou serviço estimável em dinheiro, o Ministério Público Eleitoral entende que a sentença objurgada deve ser mantida em seus integrais termos. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Doutor procurador, confirmado e escrito, Excelência. Uma palavra. Só um momentinho, senhor presidente, que eu Sim, calma. me atrapalhei aqui.
A questão, senhor presidente, eminentes pares, é muito simples. O juízo de primeiro grau desaprovou as contas e o fez com base no fato de que o comitê financeiro não abriu conta bancária específica. Esse é um motivo suficiente, no meu entender, e essa é a forma que nós estamos julgando invariavelmente nessa corte, de que a falta de abertura de conta específica para o recebimento de eventuais arrecadações e despesas já é o suficiente para a desaprovação das contas. No caso em tela, há ainda a agravante de que o comitê não apontou nenhuma despesa por conta por exemplo, do local que utilizava para funcionamento do comitê. Então, também não apontou essa despesa na forma de recursos estimáveis em dinheiro. E com base nisso, o juízo de primeiro grau recusou as contas. Eu estou seguindo na mesma linha, dando desprovimento ao recurso conforme o parecer ministerial. É como voto. Desprovendo, né? Desprovendo. Doutor Samuel Franco da Lei Júnior, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, havendo irregularidades insanáveis, eu acompanho integralmente o relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o senhor relator. Doutor André Luiz Posetti, como vota Vossa De Excelência? acordo com o relator, presidente. Doutor Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência? Voto com o relator. Doutor Sebastião Rui Almeida, como vota De Vossa acordo, Excelência? excelência. O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Esse é o resultado. Nenhum pedido mais? Então, votemos a ordinariedade. Número 2 da pauta, desembargador Dr. Sebastião Rui Almeida. Processo número 535360-2010. Prestação de contas de candidato a deputado federal, requerente Natanael Nazareno Ferreira. Parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, senhores. Senhor presidente, trata-se dessa prestação de contas do candidato, onde, após várias diligências, restou consignada pela Dota Procuradoria Regional Eleitoral em desacordo com o parecer da CCIA, as seguintes irregularidades: ausência de contabilidade de gastos com pessoal e não apresentação de extratos bancários em sua forma definitiva. Eu estou... deixa eu só ver se foi disponibilizado o voto aí. Foi, né? E eu estou acompanhando o parecer ministerial, senhor presidente, porque realmente existe aqui a constatação de que, embora sendo filho do candidato quem prestou o serviço de contabilidade ao mesmo, porém, esse fato de ter parentesco não o desobrigava de fazer tal contabilidade a título ainda que fosse de doação para a campanha. E segundo, que não existe realmente os extratos definitivos da movimentação da conta bancária. Então, são irregularidades tidas por insanáveis, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, estou votando pela desaprovação das contas. Como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Procurador, mantido o parecer escrito. Divergência? Alguma consideração? O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. O Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vossa Excelência, o relator do quarto. Processo número 447-283, prestação de contas também a senador, eleições 2010. Requerente Mauro César Lara de Barros, parecer pela aprovação com ressalvas. Com a palavra, senhores. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato ao cargo de senador Mauro César Lara de Barros, relativas às eleições de 2010. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitiva em 29 de 10 de 2010, portanto tempestivo de acordo com
a legislação regente. Analisando os documentos apresentados, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu o relatório preliminar apontando a necessidade de diligência. Devidamente intimado, o candidato prestou informações e juntou documentos. A CCA emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. Intimado, o requerente juntou documentos. Ato contínuo, a CCA emitiu um novo parecer, opinando pela aprovação de contas com ressalvas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Relatório do parecer mantido, escrito. Retorno-lhe a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, aqui também temos um caso bem simples. O que houve é que esse candidato, que é bem conhecido por nós, né, pelo cargo que exerce, fez uma campanha, digamos assim, paupérrima para o cargo pelo qual ele concorreu, R$ 23.780. E esse valor foi repassado pelo partido, pelo PSOL, Partido de Socialismo e Liberdade. E o que ocorreu foi que ele prestou essas contas, acusou esses gastos, mas o partido não se desincumbiu de fazer a sua prestação de contas. Então ele teve dificuldade de demonstrar de onde veio essa receita, mas mostrou assim um esforço grande, juntando alguns documentos e suprindo. Em princípio, né, deu para ver de onde veio esse valor e tudo mais. E eu então entendi que de uma certa forma foi possível verificar as contas, e só como houve esse desentendimento, vamos dizer assim, entre o candidato e o Partido Financeiro Único, o Comitê Financeiro Único, eu estou aprovando, seguindo o parecer técnico e o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, estou aprovando as contas do candidato com ressalvas. Esse é o voto. Mantido já o parecer, eminentes pares, alguma consideração, divergência ou todos de acordo? De acordo. Não, pois não. Então, o parecer por unanimidade aprovou com ressalvas as contas prestadas por Mauro César Laras Barros nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva, o sexto da pauta é o processo 63923/2011, consulta eleitoral, prazo final para as câmaras municipais fixar o número de vereadores das eleições de 2012. O consulente Antônio Salvador da Silva, presidente da Câmara Municipal de Cáceres. Parecer pela resposta ao consulente nos termos propostos pelo órgão técnico deste tribunal. Eminente relator com a palavra. Consulta eleitoral formulada por Antônio Salvador da Silva, presidente da Câmara Municipal de Cáceres, indagando sobre o prazo final para as câmaras municipais fixarem o número de vereadores para as eleições de 2012, nos termos da Emenda Constitucional 58 de 2009. A informação da Seção de Análise Técnico-Processual deste Tribunal ponderou pelo conhecimento e resposta à consulta, no sentido de que o marco derradeiro para o Legislativo Municipal fixar o número de vereadores coincide com o prazo final para as convenções partidárias. Em idêntico sentido, é o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Parecer? Mantido escrito. No meu voto, eu estou fazendo algumas considerações sobre os preenchimentos dos requisitos, que eu estou admitindo a consulta. Trago também aqui, com votos já disponibilizados a Vossas Excelências, alguns acórdons no mesmo sentido do TSE, e razão pela qual, com essas considerações e em harmonia com os pareceres técnicos ministerial, conheço da consulta e a respondo nos termos supracitados, conforme esclarecido no relatório. É como voto. Todos de acordo? Então, o tribunal conheceu da consulta e apresentou resposta nos termos do voto do relator. Decisão unânime em consonância com o parecer.
Também Dr. Pedro Francisco da Silva, sou relator do 7º, processo número 45.3086, prestação de contas de candidato a deputado estadual, requerente Claudete Aparecida Gonçalves, candidato, pela aprovação das contas com ressalvas ao parecer. Com a palavra, excelência. Prestação de contas da candidata Claudete Aparecida Gonçalves, referente à candidatura para o cargo de deputada estadual pelo PSB, eleições gerais 2010. A requerente apresentou a prestação de contas tempestivamente. O relatório conclusivo da CCIA opina pela aprovação das contas. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opina pela aprovação com ressalva das contas. É o relatório. Parecer. Ratificado e escrito, excelência. Com a palavra. No meu voto, eu considero que a requerente apresentou contas zeradas, tendo sido constatadas somente 2 irregularidades, omissão referente à entrega da primeira e segunda parciais das prestações de contas. Essas irregularidades não comprometem a regular fiscalização das contas. Ressalto ainda que o relatório conclusivo, a candidata teve seu registro de candidatura indeferido pelo acórdão TRMT, publicado em 30/7/2010, que justifica as suas contas zeradas. Com essas considerações e com base na legislação, eu aprovo com ressalva as prestações de contas da candidata Claudete Aparecida Gonçalves no pleito 2010. É como voto, senhor presidente. Pois não. Considerações ou alguma divergência? Todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas prestadas por Claudete Aparecida Gonçalves, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Também de vossa excelência, doutor Pedro. O 8º da pauta, processo 494824/2010, prestação de contas de candidato a deputado estadual, eleições 2010, Amaury Pereira de Almeida, candidato a requerente, e o parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, doutor relator. O requerente apresentou as prestações de contas tempestivamente. Intimado acerca do relatório preliminar da CCIA, o recorrente apresentou justificativa. O relatório conclusivo do CCIA é pela desaprovação das contas, e o requerente quedou-se inerte, consoante certidão que está nos autos, e o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral é pela desaprovação das contas apresentadas. É o relatório. Senhor procurador, pode ser mantido escrito. No caso em questão, o recorrente obteve doação de recursos estimáveis em dinheiro oriundo de terceiro, materiais impressos de publicidade, de Leonice Ferreira da Silva, valor de R$ 220. Entretanto, o requerente não comprovou que tal doação foi proveniente de serviço ou de atividade da doadora, contrariando a legislação. Afirma o candidato que a senhora Leonice Ferreira da Silva possui em sua casa uma mini gráfica, e nesse caso o requerente deveria comprovar a doação com notas fiscais do serviço doado, mas assim não o fez. O mais grave, contudo, é a irregularidade consistente na falta de apresentação do extrato bancário em sua forma definitiva, vez que este é um documento imprescindível para regular a análise e confiabilidade das contas apresentadas. Trago jurisprudência nesse sentido e, com essas considerações, em harmonia com os pareceres, desaprovo a prestação de contas de Amaury Pereira de Almeida, referente ao pleito 2010. É como voto. Todos de acordo? Divergência ou consideração? Declaração de voto? Não. Então, o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, desaprovou as contas do requerente. Decisão em consonância com o parecer. Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, relato e voto o 9º da pauta. Processo 48.3825/2010, prestação de contas de candidato a deputado estadual, eleições de 2010. Weiner Neves de Freitas, candidato, parecer pela desaprovação das contas. Palavra ao doutor relator. Prestação de contas do candidato Weiner Neves de Freitas, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PRTB nas eleições de 2010. Relatório preliminar pela expedição de diligência emitida pela CCIA. O requerente apresentou prestação de contas retificadora.
O relatório conclusivo é pela desaprovação das contas. Devidamente intimado do relatório conclusivo, o requerente manifestou-se nos autos. A douta Procuradoria Regional também opina pela desaprovação das contas do candidato. Devidamente intimado do parecer, o requerente apresentou manifestação intempestiva. É o relatório. Doutor Procurador. Mantido escrito, excelência. Com a palavra. No caso em análise, foram constatadas 2 irregularidades na prestação de contas do candidato Weiner Neves de Freitas. Primeiro, o requerente recebeu doação em dinheiro, R$ 250, de pessoa jurídica constituída no ano da eleição, o que viola a regra do artigo 16 da resolução TSE que trata da matéria. O candidato afirma que a doação é de pequena monta e que, por isso, não compromete a regularidade das contas. Esse argumento, por óbvio, não ilide a impropriedade a qual permanece. A segunda irregularidade é mais grave ainda, ela concerne ao expediente utilizado pelo requerente de desconto na boca do caixa de cheques da campanha para pagamento de despesas em espécie, em dinheiro, o que contraria o disposto do parágrafo 1º, artigo 21 da resolução TSE que cuida da matéria. Compulsando o relatório de despesas efetuada, constata-se que o requerente efetuou 130 pagamentos a fornecedores de produtos e serviços de sua campanha. O que chama a atenção é que o candidato utilizou apenas 5 cheques diferentes para pagar todos aqueles gastos. Transcrevo aqui no meu voto, que está disponível a Vossa Excelência, o número desses cheques e a quantidade desses pagamentos, todos aqui discriminados. Apenas com o saque direto do cheque número 1, o requerente quitou nada menos que 82% do número total de suas despesas de campanha. Considerando todos esses fatos, eu trago jurisprudência a respeito do tema e concluo com as considerações que, em harmonia com os pareceres técnicos do Ministério Público Eleitoral, desaprova a prestação de contas do candidato Weiner Neves de Freitas referente ao pleito de 2010. É como voto, senhor presidente. O voto nesse parece de acordo ou uma consideração. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas prestadas por Weiner Neves de Freitas nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Francisco, acho que agora é o último de Vossa Excelência nessa sessão, é o 10º da pauta, o processo 534668, prestação de contas também, requerente a Luísio Leite Paredes. Desaprovação das contas. Pela desaprovação é o parecer. Passa a palavra a Vossa Excelência. Trata-se de prestação de contas do candidato Aloysio Leite Paredes, referente à candidatura ao cargo de senador da República pelo PV nas eleições de 2010, bem como dos candidatos a primeiro suplente e segundo suplente, Naildo da Silva Lopes e Adão Santírio de Assis, respectivamente. Os requerentes apresentaram a prestação de contas intempestivamente. O relatório conclusivo da CCIA pela aprovação das contas com ressalva. O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela desaprovação das contas, já que os candidatos Aloysio Leite e Adão Santírio não procederam à abertura de conta bancária específica de campanha. Quanto ao candidato Naildo da Silva Lopes, embora tenha procedido à abertura de conta bancária, não apresentou extrato bancário na forma definitiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Procurador, parecer. Ratificado o escrito do relator. Com a palavra. No caso em questão, em relação ao candidato Aloysio Leite Paredes e ao candidato a segundo suplente Adão Santírio de Assis, observa-se a não abertura da conta bancária específica de campanha, em frontal descumprimento à legislação. Ainda considero que tal obrigação é devida mesmo por aqueles candidatos que optam por não arrecadar ou gastar recursos em campanha nos termos da legislação que trata do tema. Trago jurisprudência do Tribunal da Justiça Eleitoral, inclusive deste mesmo tribunal, a respeito do tema. Quanto ao candidato primeiro suplente, Naildo da Silva Lopes, observa-se que o mesmo procedeu à abertura de conta bancária, conforme observa os documentos que estão nos autos, contudo não apresentou o extrato bancário na forma definitiva, assim como exige a legislação. Trago jurisprudência também nesse sentido, deste mesmo tribunal, e com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial
desaprovo a prestação de contas do candidato Aloysio Paredes e de seus suplentes, todos eles, referente ao pleito de 2010. É como voto. De acordo todos? Por unanimidade, desaprovou as contas prestadas por Aloysio Paredes e seus suplentes nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência, o relator do 11º, processo 1049-2011, ação de impugnação de mandato eletivo. Alegação de abuso de poder econômico e político, eleições 2010. Impugnante, coligação Mato Grosso para Todos e também Clea Miranda de Oliveira. Impugnado, Valternir Luiz Pereira. Parecer ministerial pela improcedência da ação. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo que foi proposta pela coligação impugnante e por Clean Miranda de Oliveira contra Valternir Luiz Pereira, sob a alegação de que este último teria, em tese, praticado infração eleitoral de captação ilícita de sufrágio, capitulada no artigo 41A da Lei nº 9.504/97, e ainda teria incorrido em abuso de poder econômico. E a alegação exordial se consubstancia nas afirmações de que o impugnado Valternir Luiz Pereira teria prestado serviço de assistência jurídica a diversos eleitores carentes em troca de apoio político para sua reeleição. E a dita assistência jurídica, segundo os impugnantes, teria se dado através de seus assessores parlamentares, Cláudia Patrícia Salgado e Emanuel de Lara Pinto, e teria como objeto o ajuizamento de ações judiciais assistenciais em desfavor da Secretaria Estadual de Saúde, visando a obtenção de medicamentos de alto custo, internações, cirurgias e outros tratamentos médicos, tudo em troca de apoio político ao candidato à reeleição. Houve apresentação de defesa, onde se invocou as seguintes matérias fático-jurídicas: preliminares de ilegitimidade ativa de causa, de preclusão da prova testemunhal, da continência de ações, de inépcia da petição inicial e de decadência ante a não inclusão do PSB do polo passivo da demanda. No mérito, o impugnado argumenta que seu escritório em Cuiabá era utilizado exclusivamente para as suas atividades parlamentares e, em especial, para atender à Frente Parlamentar de Apoio aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, instalada pelo Congresso Nacional, criada para dar efetivo cumprimento à Emenda Constitucional número 51/2006 e para a defesa dos interesses da referida categoria profissional. E, para tanto, contratou a senhora Cláudia Patrícia a fim de ajuizar demandas contra os diversos municípios, objetivando a efetivação da situação funcional dos agentes de saúde. E alega ainda que tal função não impedia a referida secretária de exercer a advocacia privada e que tal atividade não foi realizada pelo impugnado, que sequer tinha conhecimento dos fatos, razão pela qual defende a improcedência da presente demanda judicial eleitoral. Vieram documentos, a douta Procuradoria manifestou-se pela rejeição das preliminares e pugnou pela realização de diligências, onde, solvida a prejudicial atinente à preclusão da prova testemunhal, foi determinada a dilação probatória com a colheita de prova testemunhal. Encerrada a dilação probatória, as partes apresentaram alegações finais e também a douta Procuradoria, em derradeiras manifestações, opina pela rejeição de todas as preliminares e, no mérito, pela improcedência da ação em comento. É o relatório, senhor presidente. Parecer oral. Senhor presidente, eminente relator, senhores membros, senhoras e senhores, bom, a questão aqui em tese, de uma gravidade significativa, no sentido de que se acusa um parlamentar em campanha, na reeleição, de utilizar a estrutura pública disponível para o exercício do mandato, enfim, a máquina de apoio ao exercício do mandato para benefícios
eleitorais para atividades da eleição e da campanha. A acusação é grave, de fato. Mas a instrução realizada ao longo do processo não permite um juízo seguro a respeito da procedência, da veracidade dessa imputação. Foram ouvidas diversas testemunhas, pessoalmente pelo relator, inclusive várias delas participei das audiências. Documentação farta foi juntada aos autos, vários esclarecimentos vieram à tona, e o que se verificou é que havia uma assessora parlamentar ligada ao gabinete desse candidato, já deputado à época, que exercia a advocacia antes mesmo de ser designada, de ser nomeada para o cargo de assessora parlamentar, e que, no curso do desempenho da sua função, ou seja, depois de já ocupando esse cargo, continuou exercendo a profissão. Não há aí, a princípio, nenhum impedimento, e também, se houvesse, isso não seria imputável, não seria culpa do candidato, a não ser que se tivesse aí certeza da sua colaboração, ou pelo menos da sua ciência dessa situação. E essa advogada, eventualmente, se utilizava do tempo e dos materiais ali existentes no gabinete do candidato para fazer as suas tarefas profissionais particulares. Ela confessa isso, foi ouvida neste tribunal, diz que realmente, segundo ela, como qualquer advogado, é procurado a qualquer momento, não tem hora para atender o cliente, então que muitas vezes o cliente, pessoas que eram indicadas a ela, a procuravam mesmo durante o trabalho no gabinete, que ali ela eventualmente então atendia essas pessoas, e até mesmo, como se tratava de direito de saúde, enfim, ações, medidas de urgência, eventualmente ali mesmo já preparava sim uma ou outra petição. Há petições e há procurações nos autos em que ela indica, na procuração, o endereço indicado como sendo do seu escritório é o do gabinete parlamentar, é o do escritório do parlamentar. Uma situação realmente que gera suspeita, que causa estranheza, que constitui de fato um indício de que o próprio candidato estivesse colocando o seu gabinete a serviço dessas pessoas carentes aí em busca de assessoria parlamentar, de assistência jurídica, mas não passa de um indício. Pelo menos na minha avaliação, na minha convicção pessoal, não extrair dos autos uma certeza de que realmente essa advogada agia não no exercício da sua profissão, como sempre fizeram antes de ser assessora parlamentar, mas sim a mando do candidato, no exercício da função, do cargo público e em benefício da campanha do candidato. Não fica claro, não há a prova contundente dessa vinculação. Pelo contrário, os elementos colhidos, inclusive partes, clientes, pessoas que foram por ela defendidas em juízo, garantem que a procuraram na condição de advogado particular, que algumas já eram, inclusive, clientes dela anteriormente. Então, é uma questão de sensibilidade pessoal, de convencimento, de contato com a prova. Existem indícios para um sentido ou para o outro? Sim, existem. Mas, na minha avaliação, esses indícios são insuficientes para uma condenação. Não fiquei convencido, não vejo prova robusta de que o candidato sequer soubesse dessa atividade da sua assessora, e menos ainda que tirasse proveito ou que determinasse que a assessora agisse nesse sentido. A prova pende mais para a versão
do acusado e da própria advogada de que ela aproveitava daquele tempo e daquele local e daquela estrutura para, vez por outra, atender clientes privados, particulares. Então, diante dessa, no mínimo, dessa dúvida, dessa situação de prova dividida, eu não vejo como se cassar um mandato dessa pessoa representada, e por isso já também me valendo aqui, reiterando os termos do parecer lançado por escrito nos autos, no qual eu analiso com mais detalhes essas provas, e que se encontra disponível a todos, eu concluo, senhor presidente, pela improcedência da ação de impugnação. Pois não. Então, Sebastião Rodomeda, com a palavra. Senhor presidente, eu já disponibilizei o voto aos eminentes membros e começo de forma sintética a discorrer sobre as preliminares, iniciando por essa preliminar de legitimidade ativa, que seria tanto do impugnante Clean Miranda de Oliveira, suplente, e da coligação. E conforme vossas excelências podem observar no meu voto, eu digo que com relação ao candidato, ao suplente, a exemplo dos efeitos gerados de demanda decorrente do caput do artigo 22 da Lei Complementar 6490, eventual perda do mandato eletivo do aqui representado importa em consequente benefício eleitoral do seu suplente, razão pela qual eu, trazendo aí, os senhores veem, jurisprudência a respeito, não há que se falar em sua ilegitimidade ativa. Da mesma forma, com relação à coligação, também, se vossas excelências observarem aí o disposto no artigo, no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 9.504/97, se sustenta que a coligação assume todas as obrigações e prerrogativas de partido político, razão pela qual, também, trazendo jurisprudência a respeito, ela é parte legítima para a propositura da demanda desta natureza. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou rejeitando essa preliminar. É como eu estou votando. Trata-se de uma única ou são eu vou uma a uma, porque são várias. São várias? Então essa eu estou rejeitando. De acordo? Então, rejeitada a preliminar. A segunda seria de continência processual em relação a uma ação de investigação judicial que tramita perante a Corregedoria Regional Eleitoral e ainda uma representação eleitoral que está acometida de um dos demais membros desta Corte. E também aqui, senhor presidente, eu vou poupar os 3 membros eu faço uma breve digressão sobre a diferença entre todas essas modalidades de demandas judiciais, a AGE, a AIME e essa representação do 41A, da conduta vedada e do 30A, trazendo jurisprudência para demonstrar que não há que se falar em continência das ações, razão pela qual também estou rejeitando essa preliminar, como eu estou votando. De acordo? Rejeitada. A terceira seria de inépcia da petição inicial, porque teria a ação de impugnação baseada em alegações genéricas sem provas. Eu estou dizendo que essa fundamentação se atrela ao mérito da demanda e não às condições da ação presentes no caso em Testilha, a razão também pela qual eu estou rejeitando mais essa preliminar, senhor presidente. Todos de acordo. Todos de acordo. Rejeitado. A última preliminar seria de decadência ante a não inclusão do PSB no polo passivo, e eu também trazendo jurisprudência da Justiça Eleitoral, sustento que
a inclusão do partido só seria necessária naquele caso de perda de mandato eletivo decorrente de infração partidária, conforme prevista na resolução 22.610/2007 TSE, razão pela qual eu também estou rejeitando essa preliminar, senhor presidente. De acordo? Rejeitada a preliminar também. Essa é a terceira ou a quarta? Essa é a quarta preliminar, senhor presidente. É a quarta. Aliás, a quarta preliminar. E no mérito, o ilustre Procurador Regional Eleitoral muito bem colocou a questão fática. Aí está nos autos, aonde se imputa ao impugnado Valtenir Pereira que ele, utilizando-se dos recursos humanos da Câmara Federal, teria contratado Cláudia Patrícia e Emanuel de Lara Pinto para realizar assistência jurídica para carentes em troca de voto. E foi lastreada essa demanda em vários exemplares dessas petições iniciais, aonde eu ilustro alguma delas, endereçadas ao juízo da Fazenda Pública, discutindo justamente, buscando, aliás, compelir os órgãos ligados à saúde a prestar assistências a esses beneficiários. Também, para a complementação disso, foi feita, como muito bem lembrado pelo ilustre procurador, a dilação probatória, aonde foram ouvidos Aurelino Joaquim Soares, Iracema Carvalho da Silva, o próprio Emanuel de Lara Pinto, Cláudia Regina Batista Silva e a Cláudia Patrícia Salgado, aonde, senhores, eu aí destaco as principais informações. Essas pessoas, as possíveis beneficiárias, são unânimes em afirmar que a senhora Cláudia Patrícia foi contratada para patrocínio particular das causas dessas pessoas. E também ficou esclarecido que pessoas que precisavam de assistência jurídica que não poderiam pagar eram orientadas a procurarem a Defensoria Pública Estadual para esse patrocínio gratuito. E com relação à atividade da advogada Cláudia Patrícia, foram juntados diversos contratos de prestação de serviço e procuração adjudícia, todas indicando que seriam serviços advocatícios particulares. Então, senhores, eu acredito que o meu voto extremamente longo, com 30 e poucas laudas, de todo o conjunto probatório formado, como bem disse o ilustre procurador regional eleitoral, se iniciou com indícios, fortes indícios, sim, da ilicitude eleitoral, mas que, ao longo da instrução, não se progrediu dessa fase indiciária, razão pela qual eu, trazendo aí jurisprudências odiernas, e eu estou, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, julgando improcedente a presente ação de impugnação de mandato eletivo. É como eu estou votando, senhor presidente. Rejeitou as preliminares e do mérito improveu a ação, não é? Isso. Sr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota? Você nessa. Senhor presidente, eminentes relatores, nobres pares, eu acompanhei bem tanto o parecer do doutor procurador regional eleitoral, li praticamente todo o voto, inclusive as provas, que me dão a certeza de que o voto condutor está correto. No entanto, senhor presidente,
Como bem disse o doutor procurador, há indícios de que poderia se estar prestando um serviço, digamos assim, para aliciamento, para convencimento de pessoas para votar no doutor deputado, a quem eu admiro e em quem inclusive eu votei. Eu só gostaria de deixar consignado, se assim for possível, que essa não é uma prática recomendável, especialmente de um deputado que nós admiramos e cuja conduta e proceder, né, pode servir de exemplo, né, de um bom parlamentar. E então fica aqui uma orientação deste membro no sentido de que nas próximas eleições o doutor deputado se abstenha disso, desse tipo de conduta, porque vem deslustrar justamente o seu bom proceder como parlamentar. Nós precisamos, além de sermos honestos, parecer honestos. E isso vale para o judiciário, vale também para o legislativo e o executivo. Então, fica essa anotação de que nas próximas campanhas se evite esse tipo de conduta, fazendo com que uma secretária também atenda e dê o endereço do gabinete do deputado como um local de trabalho onde ela presta serviços jurídicos. Isso não é bom para o próprio deputado. E no mais eu acompanho o doutor relator. Doutor Samuel Franco Elia Júnior, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a matéria já foi bastante esclarecida pelo doutor procurador regional eleitoral e também pelo relator e agora pelo doutor Jorge Tadeu Rodrigues. Eu entendo que a advogada apenas exerceu as suas funções como prerrogativa da sua profissão. Foi procurada e atendeu as partes, recebeu seus honorários, conforme consta dos autos, cobrou das partes. E, além do mais, existem também, dentro dos autos, comprovação de que o deputado Valtenir, quando procurado por parte, encaminhava para assistência jurídica das universidades e não para ela, advogada. Então, eu entendo que apenas ela cumpriu com um dos seus direitos fundamentais, ou seja, do advogado, em exercer a sua profissão. É uma das prerrogativas do profissional. E com essas simples considerações, pedindo vênia para fazer minhas as palavras do doutor procurador e do relator e do doutor Jorge Tadeu, eu acompanho integralmente o relator para julgar improcedente a presente ação de impugnação de mandato eletivo. É com voto. Certíssimo senhor Pedro Francisco da Silva, com voto, Vossa Excelência. Acompanho o senhor relator, tendo em vista que as provas apuradas no curso da instrução não são suficientes para a aplicação da imposição da pena de perda do mandato eletivo, razão pela qual, então, eu acompanho o eminente relator. Certíssimo senhor André Luiz Andrade Posetti, como voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, recebi memoriais lá no meu gabinete, li atentamente o voto e não tenho dúvidas de acompanhar integralmente o relator, julgando improcedente a presente impugnação de mandato eletivo. Senador Gerson Ferreira Paz, como voto, Vossa Excelência. De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer. Trocamos a relatoria agora para o doutor André Luiz Andrade Posetti, o 12º da pauta, o processo 92.1671. Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas. Recorrente é Amarildo Antônio Monteiro e o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento do recurso, a palavra está com o excelentíssimo senhor doutor André Luiz Andrade Posetti. Senhor presidente, eminentes pares, em apertada síntese, sustento requerente e folhas 148 a folhas 166, que a análise da prestação de contas restou demonstrado que não houve operações
financeiras com origem de fontes vedadas, tampouco a utilização de recursos de fontes não identificadas. Alega que diante da real formação cultural e técnica do homem médio comum dos rincões do interior de Mato Grosso, devem ser evocados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam aprovadas. Em contrarrazões, folhas 179 e 180, o Ministério Público de Instância de Piso pugna pelo improvimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 190 a 192, também opina pelo improvimento do apelo. É o relatório. Relatório do parecer. Ratificado o parecer pelo desprovimento do recurso. O voto já encontra-se disponibilizado. O recorrente Amarildo Antônio Monteiro cometeu irregularidades insanáveis apontadas no parecer técnico, consistentes em recibo eleitoral 19.0000.65451, doação de material gráfico constando 32.000 santinhos e 500 adesivos pela empresa de materiais de construção civil Constarde, no valor de R$ 2.530. Teve também o preenchimento extemporâneo de recursos eleitorais de número 19.0000.65466 e 19.0000.65467, com a retirada dos mesmos dos autos sem o pedido formal de desentranhamento ou autorização judicial, que foram utilizados para regularizar veículos nos quais teriam sido utilizados os combustíveis adquiridos pela campanha. Desde o início, convém registrar que a Corte Regional, em simetria com a Igreja Corte Superior, tem decidido pela possibilidade de que sejam efetuadas doações de bens estimáveis em dinheiro, que não pertençam ao patrimônio do doador ou seu ramo de atividade, bem como de que é possível o preenchimento de recibos eleitorais a posteriori. Todavia, o conjunto fático probatório dos presentes autos, a meu sentir, não se amolda à jurisprudência dominante da Corte Superior. Não bastante isso, bem anotado na cota ministerial, dentre os materiais gráficos confeccionados estão santinhos para vereador, sem que constem das contas do recorrente. Então, candidato ao cargo de prefeito, doação de material gráfico e outros candidatos, o que por si só prejudica uma análise das contas em toda a sua extensão. Do mesmo modo, em relação aos recibos preenchidos de forma extemporânea, para dar suporte ao aporte de combustíveis utilizados pela campanha do candidato a prefeito, foram preenchidos tardiamente os recibos 19.0000.65466 e o 19.0000.65467, sem adentrar em eventual ilícito penal cometido com seu desentranhamento sem autorização do juízo, e não existe lastro a comprovar a destinação dos combustíveis, visto que não há qualquer certificado de propriedade de veículo utilizado ou mesmo o termo de cessão de uso. Por outro ângulo, por qualquer ângulo que sejam analisadas as contas, a sua desaprovação é medida que se impôs. Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter íntegra a sentença guerreada como voto. Pois bem, voto disponibilizado. Eminentes pares, alguma consideração ou divergência? O tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor André Luiz Andrade Posetti, 13, processo número 965255-2008. Recurso eleitoral em prestação de contas, candidato a vereador. Requerente Carlinhos Rodrigues Lima, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do apelo. Com a palavra, o doutor relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlinhos Rodrigues de Lima contra a sentença do juiz da 31ª Zona Eleitoral. Sustenta o requerente que não houve atraso na apresentação das contas parciais e que os gastos com peça e troca de pneus foram realizados em seu carro, pois estava sendo utilizado em campanha. Que não houve atraso na abertura da conta bancária de campanha e ainda que erros formais e materiais não comprometem a lisura das contas prestadas. Ao final, requer a reforma da sentença atacada e a consequente aprovação da campanha. O Parque Eleitoral da Instância de Piso manifesta pelo desprovimento, assim como o procurador regional desta corte. É o relatório. Eminente procurador, ratifica do escrito pelo desprovimento. Com a palavra, senhora. O recorrente não apresentou as contas parciais tempestivamente. Além disso, obteve o CNPJ da campanha em 4/7/2008, mas abriu a conta bancária somente em 16/7
de 2008, desobedecendo o disposto no artigo 10, parágrafo 2º da resolução. O mais grave, contudo, consiste nos gastos com peças e trocas de pneus, troca de pneu do seu veículo no valor de R$ 885, que corresponde a quase metade dos valores gastos na sua campanha, que foi de R$ 2.055,63. Tal despesa não é considerada gasto eleitoral e consistiu verdadeiramente em acréscimo patrimonial do candidato. Aí eu junto aqui o disposto no artigo 22 da resolução do TSE. E com essas considerações, em harmonia com a douta Procuradoria Regional, conheço e nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Divergência. Por consideração, o tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso dos termos do voto do relator e decisão em consonância com o parecer. 14º da pauta, processo 94608, trata-se de embargos de declaração. Embargante Wilson Pereira dos Santos e coligação Dante Martins de Oliveira. Embargado a coligação um compromisso com Cuiabá. Não houve parecer ministerial, né, doutor André? Não. Não houve, não. Então, com a palavra, senhores. Trata-se de embargo de declaração posto por Wilson Pereira dos Santos e coligação Dante Martins de Oliveira contra o acórdão 20.566, folha 103 a 118 desse regional, que por unanimidade negou o provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes em face da sentença do juízo da 37ª Zona Eleitoral, que condenou ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 20 mil. Recordo para melhor análise a ementa o acordo hora combatido. É o recurso eleitoral, artigo 73. Publicidade institucional nos 3 meses que antecede o pleito. Existência de expressão do símbolo que remete ao gestor público. Conduta vedada. Condenação, aplicação de multa, sentença mantida e recurso improvido. Sustenta os embargantes que houve 2 omissões no aresto combatido. A primeira é quanto à alegação de que não houve comprovação do prévio conhecimento dos recorrentes, embargantes, da prática de conduta vedada. E a segunda quanto à alegação de que a propaganda institucional, tida como irregular, fora removida no prazo de 48 horas, o que inibe a aplicação da multa. Requerem assim o provimento dos declaratórios para que sejam emprestados efeitos infringentes, afastando a multa eleitoral aplicada. É o relatório. Não há manifestação ministerial, eu retorno-lhe a palavra. Equivocam-se os embargantes ao tentar identificar 2 supostas omissões no acórdão guerreado. A primeira foi enfrentada a questão do prévio conhecimento da conduta vedada. No 3º parágrafo das folhas 118, o eminente relator Dr. Samir Hamoud assim asseverou: pelas circunstâncias que envolvem a publicidade impugnada, o local, placa colocada em uma das mais movimentadas e badaladas praças de Cuiabá, e tempo, a placa foi colocada antes do período vedado, permaneceu além desse período. Impossível aos requerentes alegarem o seu desconhecimento. Inexistente, portanto, a omissão aventada pelos recorrentes. Em segundo lugar, não houve omissão quanto à questão da retirada da propaganda institucional regular, exatamente porque esta alegação não foi levantada no recurso eleitoral, feito às folhas 39 e 56. Então não pode os embargantes pretender inserir na via oblíqua dos declaratórios uma razão recursal que não foi deduzida no respectivo apelo. Nesse sentido, junto à jurisprudência e com tais considerações, ante a ausência de qualquer reparo feito na decisão colegiada, conheço e rejeito os embargos de declaração em apreço. Como voto? Desembargador Gerson Ferreira Paz. Doutor Sebastião Rui de Almeida, como voto? Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como voto? Samuel Franco da Legião, como voto? De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. De acordo. O tribunal, por unanimidade, conheceu e desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Meus pares, a minha parte administrativa, eu não tive a mínima condição, nem ontem nem hoje, de fazer uma revisão final. Como amanhã nós temos sessão, na quarta-feira nós temos sessão quarta e temos sessão na quinta, então eu vou adiar para amanhã. Nada mais? Então, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.